Bom, senhores, bom dia. Vamos a trabalhar nossa aula de hoje, em compensação àquela que não tivemos ontem por causa de uma obra que está acontecendo lá no Pitágoras. E para que vocês não tenham prejuízo, vamos a ter essa aula aqui, que seria a aula dada, teria sido dada aula ontem, né? Bom, nós, antes de terminar nossas aulas, antes da greve, nós começamos a falar sobre o teste da primeira derivada para extremos relativos, né? Então, resumindo, o que falava esse teste? Primeiro, que se nós temos uma curva, temos o ponto crítico, né? E antes do ponto crítico, eu tenho a derivada da função maior que zero. Isso quer dizer que a função é crescente, né? Isso quer dizer que a função é crescente. E se do outro lado a função tem derivada menor que zero, isso quer dizer que a função é decrescente, tá? Decrescente. Então, aí nós podemos deduzir que se a função cresce do lado esquerdo e depois decresce do lado direito, esse ponto vai ser um ponto de máximo, tá? Esse vai ser ponto de máximo. Então, nós temos um máximo em C, ok? Esse é o que resume o teste da primeira derivada, tá? E é o que nós vamos utilizar para resolver todos os exemplos dessa parte. Do outro lado, se nós temos a seguinte situação, semelhante à anterior, né? Agora fazendo um gráfico um pouquinho melhor. Se de outra forma, nós temos o ponto C que é nosso ponto crítico, né? O nosso ponto crítico. E do lado é, esquerdo, nós temos que a derivada da função é menor que zero, né? Menor que zero quer dizer que é decrescente, tá? E do outro lado, nós temos uma função, deixa eu ver aqui, cadê a pontinha? Aqui. Com derivada maior que zero, ou seja, que se ela é decrescente e depois crescente, então nós temos um mínimo em C, ou seja, um mínimo no ponto crítico. Então, nisso se resume o teste da primeira derivada, tá? E com isso é que nós vamos poder construir gráficos de funções. Aqui eu atento para o seguinte: poderia acontecer de vocês terem um ponto crítico aqui, vamos supor um ponto crítico em C, né? E nós termos tanto do lado direito quanto do lado esquerdo uma primeira derivada, ambas positivas. Então, nesse caso, nós vamos colocar que não é esse ponto C, não é nem máximo nem mínimo. Isso pode acontecer. A mesma coisa poderia acontecer com outra função, onde o ponto crítico, né? O ponto crítico, em vez de ter essa opção de ser crescente e decrescente, em ambos os lados do ponto
C, que é o ponto crítico, em ambos os casos vai ser a derivada menor que zero e a interpretação é que a função é decrescente, ok? Então nós temos que analisar com muito cuidado para não eh, errar e fazer um gráfico que poderia ser errado. E no final dessa parte, nós resumimos, né? Nós resumimos com os passos que nós tínhamos que fazer. O primeiro passo é ache eh, a primeira derivada da função, né? Que é o que nós temos que fazer. Depois, nós temos que ache os pontos críticos, não? Isso é fundamental, achar os pontos críticos, né? Que são os valores onde. O que é um ponto crítico? Os pontos onde a primeira derivada é igual a zero ou onde a primeira derivada não existe. Tá? Esses são os pontos críticos. Os pontos onde a primeira derivada é igual a zero e os pontos onde a primeira derivada não existe. E depois aplique o teste da derivada primeira. Ok? É isso aí que nós temos que resolver dessa forma bastante simples que estou mostrando para vocês. Ok? Bem, aí eh, espero que tenham copiado, mas de qualquer forma vocês vão ter o vídeo, aí vocês vão poder rever essa parte. Se eu conseguir aqui salvar essa página para vocês, eu envio depois também para vocês, tá bom? Bem, aí vamos ver então o primeiro exemplo, que foi o que acabou ficando para depois. Então, aí nós temos dada f de x igual a x ao cubo menos 6 x ao quadrado mais 9x mais 1. Ache os extremos relativos estamos falando de máximos e mínimos, né? Os extremos relativos de f aplicando o teste da derivada primeira, né? A derivada primeira, que é outra coisa que determine os valores de x para, aliás, nos quais ocorrem extremos relativos, ok? Bem como os intervalos nos quais f é crescente e aqueles
em que f é decrescente. Esse enunciado é longo porque é o primeiro exemplo, mas na verdade, o que vocês vão ter é calcula os extremos relativos de f. E nesse processo vocês vão ter que indicar onde a função cresce, onde é decrescente, qual é o máximo, qual é o mínimo. Todas essas informações têm que vir é, indicado. Tem que, já é padrão isso aí, né? Então, e no final, o que nós vamos ter que fazer, o que você vai solicitar, faça um esboço do gráfico, ok? Bem, então, esse é o enunciado. E qual é o procedimento que nós temos que fazer? O procedimento é bem objetivo, tá? E a resposta é importante dar em uma tabela que eu vou mostrar para vocês para que fique bem claro e, e possa ser melhor avaliado, né? Então, o primeiro que nós vamos calcular é a derivada da função, né? A derivada dessa função é 3x ao quadrado menos 12x mais 9. Bom, aqui posso observar que todos são múltiplos de 3, então, se eu colocar 3 em evidência, vou ficar com uma expressão mais simples, né? Então, x ao quadrado menos 4x mais 3, ok? Então, os pontos críticos que eu vou calcular é quando a primeira derivada for igual a zero, ou não existe, mas não é o caso, como é uma função polinomial, os pontos críticos sempre vão ser quando a primeira derivada for igual a zero. E no caso, o que tem que ser igual a zero é x ao quadrado menos 4x mais 3, que não é outra coisa que x menos 3 vezes x menos 1, ok? Então, os pontos críticos são x igual a 1 e x igual a 3, né? Que é quando x menos 3 igual a zero e quando x menos 1 também igual a zero. Eu vou eh, ir colocando algumas coisas importantes aqui, né? A partir desses pontos críticos, tá? Eu posso definir, aqui vou subir um pouquinho para que vocês vejam o que podemos fazer, qual é o valor da função nesses pontos. Por quê? Porque se eu souber qual é o valor da função nesses pontos, eu vou conseguir fazer o gráfico da função. Então, se eu tenho f de x igual a x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 9x mais 1, eu posso calcular sem nenhum problema os valores de f de 1, que seria 1 ao cubo menos 6, 1 ao quadrado, mais 9 vezes 1, mais 1. Que vai dar, vocês podem ver que dá 10 menos 6, vai ser, deixa eu ver se é isso mesmo, é, não seria 11 menos 6 é 5, né? É 5, aqui é 5. E por outro lado, quando f é igual a 3, é igual a 3 ao cubo, menos 6, 3 ao quadrado,
mais 9 vezes 3, mais 1. Se vocês forem na calculadora, vocês vão observar que esse valor, se eu não estiver errado, é igual a 1. Ok? Esse valor vai ser igual a 1. Então, com isso, eu vou ter que calcular primeiro minha tabela e como se forma essa tabela. Eu vou fazer em outra folha para que fique mais claro, tá? Depois vocês voltam aí, bem. Como que se forma essa tabela? Bom, nessa tabela eu vou colocar os valores de x, os valores da função f de x, f' de x e vou colocar uma conclusão, tá? Então aqui eu vou tentar traçar uma linha reta, que é meio complicado, aqui com esse aparelhinho, né? Então, aqui eu vou formar essa tabela aqui. Então, que valores vou colocar? Os valores que estão antes do ponto crítico menor, que é x menos 1. Eu quero saber o que acontece no ponto crítico, né? O que acontece entre um ponto crítico e outro, o que acontece quando x igual a 3 e nos valores em que x seja maior que 3. Então, quando eu for fazer o gráfico, eu já posso ir adiantando algumas coisas. O ponto crítico está em 1 e está em 3, aqui, né? Quando x vale 1, a função vale 5. Mais ou menos vamos colocar aqui em cima, né? Mas vamos a pensar que está por aqui por cima. 5. E quando x vale 3, a função vale 1. Então ela estaria aqui, né? Depois, quanto vale a derivada no ponto crítico? É 0 e é 0. Por isso é que é ponto crítico, né? E o valor da função, como tinha falado aqui, é 5. E aqui é 1, né? O que é o que falta apreciar agora? Primeiro, qual é o sinal antes do ponto crítico quando é 1? Né? Não quero saber o valor, quero saber principalmente o sinal, né? E para isso, eu só vou voltar um pouquinho, porque eu vou pegar a expressão da derivada aqui, né? Que vocês têm essa derivada aqui, e vou testar um ponto antes de 1. Um ponto antes de 1, qual poderia ser? Por exemplo, né? Sempre vou pegar os pontos mais simples. Por exemplo, x igual a 0. Com x igual a 0, o que acontece com a derivada? Observem que essa é a derivada. Vou ter 0 menos 3, 0 menos 1. Isso vai ser igual a menos com menos vai ser 3. Vean que me interessa o sinal, que é maior que 0. Então, se é maior que 0, qual é minha conclusão aí? Que se essa derivada é positiva, essa função é crescente, né? Isso que me interessa indicar, que a função é crescente, ok? A mesma coisa eu vou fazer com o lado depois do ponto x igual a 1. E para isso vou testar, por exemplo, um ponto entre 1 e 3. Um ponto entre 1 e 3
poderia ser tranquilamente qual? X igual a 2. Eu sempre tento colocar pontos fáceis de identificar. Então, se x igual a 2, né? O que eu faço? Se x igual a 2, eu vou ter que 2 menos 3 vezes 2 menos 1. O que vai acontecer? Aqui vai ser 1 e aqui vai ser menos 1. Então, isso aqui é negativo menor que zero, tá? Se é menor que zero, observem que, sendo a derivada negativa, eu sei que essa função é decrescente, né? E aí podemos tirar a primeira conclusão. Se a função é crescente do lado esquerdo e decrescente do lado direito, esse ponto corresponde a um máximo, máximo relativo. A gente coloca relativo porque algumas vezes pode ter mais de um máximo, né? Então, esse é o valor que nós vamos, a indicação que seria nossa conclusão, né? Bem, o que faltaria aqui? Saber o sinal quando x é maior que 3, né? Então aí vou subir também de novo um pouquinho. E um número maior que 3. Aí eu vou dizer, bom, vamos colocar x igual a 4, né? Se x igual a 4 na expressão da derivada, eu vou ter 4 menos 3, 4 menos 1. Então, é, 3 vezes 1 igual a 3 maior que zero. Se é maior que zero, então nós estamos observando que também é crescente. Então, aqui sendo positivo, aqui nós vamos dizer que é crescente. E isso ajuda, porque vean, se a função é decrescente e depois crescente, o que nós temos? Um mínimo, mínimo relativo, ok? Então, com isso, nós temos as informações prontas do que a gente quer, ou do que a gente precisa, né? E para o esboço, vean que para o esboço, a gente não tem que fazer um gráfico perfeito, mas só seguir as orientações que estão nessa tabela, porque se antes de uma função cresce, então nós temos aqui uma função crescente. Depois chegamos ao ponto máximo e aí vem uma região entre 1 e 3 onde a função é decrescente, né? Ela é decrescente para chegar a um ponto mínimo e depois ser crescente de novo. Então, esse é o gráfico que a gente espera de que você faça. Um esboço que indique as tendências, tá? As tendências dessa função, é, do comportamento dessa função, tá? Então, espero que isso fique claro. Amanhã vamos poder tirar dúvidas, se alguém tiver dúvidas sobre isso. Mas a coisa é bem simples, desde que a gente siga essa ordem, essa importância, né? Essas informações que a gente pode seguir, tá? É, a gente poderia encontrar outros pontos que podem ser importantes, por exemplo, onde a função corta o eixo y, né? Fazendo x igual a zero, nós vamos saber onde corta a função no eixo y. Então, aqui o gráfico não indica muito bem aqui, mas se x igual a zero, o que vai acontecer? Se vocês voltam para a função, vocês vão ver que f de zero vai ser igual a 1. Então aqui eu já poderia até fazer uma correção nesse gráfico. Por quê?
Porque se ela corta aqui em x igual a 1, então o gráfico da minha função, mais ou menos, ela, na verdade, seria uma coisa assim, né? Posso saber onde corta essa função o eixo x também, fazendo y igual a zero. Só que nesse caso, fazendo y igual a zero, vou ter uma equação cúbica. E uma equação cúbica certamente é mais difícil para achar as raízes, né? Como já vimos. Então, isso que se espera, isso é o que vocês podem fazer e deveriam fazer. Ok? Bem. E aí vamos passar para um segundo exemplo. Um segundo exemplo aqui, onde, para economizar tempo, vocês vão colocar o mesmo enunciado do exemplo anterior, tá? Ache os extremos relativos de f, aplicando o teste da derivada primeira, determine os valores de x onde ocorrem os extremos relativos, bem como os intervalos nos quais f é crescente e aqueles onde f é decrescente. Como estamos virtualmente, vocês podem fazer isso, é só copiar isso que está aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Não, eu acho que não posso. Não. Eu teria que copiar tudo isso aqui. Mas acho que esse programinha aqui não tem essa possibilidade. Não. Então, esse texto que está aqui, depois do vírgula, vocês vão copiar tudo, né? Vão copiar e vão passar ao texto do exercício que estamos resolvendo agora. Ok? Bem, qual é a função? A função é a função f de x igual a x ao quadrado menos 4, se x é menor que 3, e 8 menos x, se x é maior ou igual a 3. Bem, é, e aqui vamos observar o seguinte: vamos derivar, tá? A, como a função está dividida em duas partes, nós vamos observar que nós vamos ter aqui duas situações. Se x é menor que 3, né, a primeira derivada da função é igual a 2x. Né? E se x é maior que 3, maior ou igual a 3, a derivada dessa função é um valor constante igual a 1. O que quer dizer que tem um valor constante igual a 1? Aí nós podemos deduzir que se essa derivada nunca é zero, então ela não tem um máximo nem um mínimo. Aliás, se vocês observam, 8 menos x é a equação de uma reta. Né? Então, ela sozinha, como reta, não teria um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Em conjunto com a outra função, aí sim. Né? Aí sim. Então, o que acontece? Como a primeira derivada pela esquerda no ponto 3 é igual a 6 e a primeira derivada pela direita em 3 é igual a 1, em que podemos concluir? Aí, isso aí vocês têm que voltar um pouquinho na parte de limites e derivadas. Nós temos que f' de 3 não existe. Né? Porque lembrem, já tínhamos visto que se essa função, a derivada
não existem, aliás, se as derivadas laterais são diferentes, então a derivada não existe. E lembrem que para ser um ponto crítico, são duas situações: ou a derivada não existe, ou a derivada é igual a zero. Então, aqui podemos concluir, né, que x igual a 3 é um ponto crítico. Ok? Bem como às vezes é bem sutil essa escolha, né? Então aqui eu já sei que x igual a 3 é um ponto crítico da função. Por outro lado, nós também podemos observar que quando x é menor que 3, essa derivada é igual a zero, né? Para x igual a zero, né? Porque a derivada de 2x é igual a zero quando x igual a zero. Então, na verdade, tenho dois pontos críticos, né? Em x igual a zero e em x igual a 3, tá? É outro ponto crítico da função. Bem, guardando essas informações, né, que vocês já devem ter anotado, devem ter, eu vou ter que analisar o que acontece antes de zero, entre 0 e 3 e valores maiores a 3. Ok? Então, eh, vou passar para a seguinte folha, que aí nós vamos poder continuar com o nosso cálculo. Bem, e aqui eu vou formar minha tabela, né? A minha tabela tem os valores de x, tem os valores de f de x, tem os valores de f' de x e vou ter uma conclusão, né? Lembrem, essa é uma forma bem prática de apresentar os resultados e uma forma bem prática também de fazer uma boa correção, né? Porque se esses valores estiverem certos, né? Claro, eu vou conferir todos os cálculos que vocês vão fazer, mas se a tabela está certa, já é um indicativo de que devo olhar o procedimento. Se a tabela estiver errada, então já tenho uma certa noção que o, o, o gráfico pode estar errado. Então, quais são os intervalos que eu vou analisar? Primeiro, x menor que zero. No ponto crítico, x igual a zero. X entre 0 e 3. Em x igual a 3 e para valores maiores a 3. Ok? Bem, quanto vale a função quando x vale zero? Bom, isso é fácil, vocês voltem. A função era x ao quadrado, para não estar indo e voltando. A função nesse lado era x ao quadrado menos 4. Se x igual a zero, quanto vale a função? É igual a menos 4. Então aqui eu vou colocar o valor de menos 4, né? E o valor da função, quando x vale 3, em ambos os casos vocês podem observar que quando x vale 3, tanto do lado esquerdo da função como do lado direito da função, em ambos os casos vai dar o valor de 5. Então aqui você tem o valor de 5. Ok? Bem, a derivada em x igual a zero é igual a zero. E aqui não existe. Veja que essas informações aqui, que eu já tirei anteriormente, eu coloco, porque isso ajuda muito na identificação do que está acontecendo na função. Ok? Então, se eu quiser fazer o gráfico, já posso ir adiantando aqui alguma coisa.
Vou fazer a linha aqui um pouquinho mais afastada, porque eu tenho aqui um ponto crítico em 0, um ponto crítico em 3. Eu sei que quando x igual a 0 a função vale menos 4, então vai estar aqui por baixo, né? E quando x igual a 3 vai estar aqui por cima, que vamos supor que seja o valor de 5, né? Então esses são os pontos críticos. Em 4, né, quando x vale 4, e eu não sei porque não consigo fazer um pontinho aqui, mas tudo bem. Então esses são os pontos críticos. Aí eu vou analisar o valor das derivadas, né? Quando x é negativo, vocês podem voltar depois aí e ver. A primeira derivada tinha o valor de 2x. Então, se x é negativo, porque estamos lidando com valores menores que zero, por exemplo, menos 1, quanto dá a derivada no ponto menos 1? Vai dar menos 2, então aqui é negativo. Se é negativo, então é decrescente, né? É decrescente. E o que acontece entre 0 e 3? Entre 0 e 3, estou com a mesma função. Por exemplo, posso testar em x igual a 1, né? X igual a 1 é uma opção, porque é um número inteiro. Então, 2 vezes 1, 2 vezes 1 vai ser 2 positivo, positivo, então indica que é crescente. Se é crescente, observem aqui com cuidado, porque é claro que isso vocês têm que ir aprendendo aos poucos, que se do lado esquerdo é decrescente e do lado direito é crescente, então o que nós temos aqui é um ponto de mínimo, mínimo relativo. Bem que interessante. Essa conclusão vem a partir da tabela, né? Então veja que essa tabelinha é super importante, interessante, porque ela nos ajuda, realmente nos ajuda na construção desse gráfico. Bem, aí no outro ponto crítico, quando x igual a 3, eu tenho que do lado eh, direito, quando x é maior que 3, lembrem que a derivada foi uma constante. E essa constante é igual a menos 1. Então, se é negativo, que indica que é decrescente. Tá? Eu sei que isso aí inicialmente às vezes vai confundir um pouco, mas imaginem uma coisa que está decrescendo e depois crescendo. Então, o que vai acontecer? O que nós vamos ter aqui, aliás, aqui cresce e depois decresce, seria um máximo relativo, né? Então, aí minha tabelinha está construída, tem os valores principais com os quais eu posso construir o meu gráfico, né? E agora posso construir esse gráfico. Então, observem que quando x é menor que zero, né, a função é decrescente. Então, eu tenho aqui que a função é decrescente. Deixa eu corrigir que às vezes isso aqui não ajuda muito, mas aqui nós temos a função decrescente, né? E aí chegamos ao ponto crítico, onde é um mínimo relativo. A partir de 0 até 3, a função é crescente, né? E a partir de 3, nós temos um coeficiente angular negativo constante, que corresponde a uma reta. Então, observem que ele vai ter um comportamento mais ou menos assim. Então, esse é o esboço. Esboço não é um gráfico perfeito, não é um gráfico
que a gente vai dizer, oh, é um grande gráfico. Não, é um gráfico que vai mostrar as tendências da função, tá? Posso ter outras informações? Posso ter outras informações. Se eu quiser colocar outras informações, por exemplo, eu poderia saber em que pontos ele corta o eixo X. E como vou saber em que pontos ele corta o eixo X? Quando a função que eu tenho aqui for igual a zero. A função que está do lado esquerdo. E essa função é igual a zero quando x igual a 2 e quando x igual a menos 2. Então eu sei que ele vai cortar aqui em menos 2 e ele vai cortar aqui em 2. Essas são informações que, se puder e você quiser, coloca. Se não quiser também, não é, não vamos cobrar isso como uma coisa obrigatória, ok? Então, esse é o exemplo que eu queria, é um dos exemplos que eu quero mostrar para vocês, mas o importante é destacar a construção primeiro das informações para depois destacar como se utilizam essas informações, tá? É, e todo é baseado na primeira derivada. A primeira derivada da função ou das funções envolvidas nesse processo, tá? É, como comentei, se tiver alguma pergunta, a gente vai poder fazer isso amanhã com calma, onde temos, vamos ainda ver um pouquinho mais da matéria. Nós realmente estamos com o prazo um pouco apertado, porque não vamos ter tantos dias para terminar a matéria, ainda fazer uma revisão com os principais exemplos para resolver, para tirar dúvidas. Mas é isso que eh, temos um exemplo e vou apresentar agora outro, tá? Bem, com o mesmo enunciado, não vou repetir todo o enunciado, mas vocês vão repetir esse exemplo aqui, dada a função f de x igual a x elevado a 4 terços mais 4x elevado a 1 terço. Essa é a função. A partir de aí, você repete todo o enunciado. Ache os extremos relativos de f, etc, etc, etc. Tá? Não vou repetir, mas todo esse enunciado cabe aí novamente. Né? Bem, é, primeiro passo. Primeiro passo que eu tenho que fazer sempre é calcular a derivada da função. A derivada da função vai ser a derivada dessa potência, que é 4 terços, vezes n, n elevado a n menos 1, então aqui ficaria 1 terço. Né? Mais desce a potência e diminui em uma unidade. Então aqui fica 2 terços. Menos 2 terços, né? Um detalhe importante aqui e que ajuda muito é saber o que colocar em evidência para poder eh, poder encontrar os pontos críticos. Então, uma das dicas que eu poderia dar é: aqui podemos colocar em evidência 4 terços porque esse valor se repete. E eu vou colocar em evidência x elevado a menos 2 terços. ¿Por quê? Porque quando eu coloco em evidência x elevado a 2 terços, aqui vai ficar x mais 1, que é um valor inteiro da potência de x. Né?
porque dessa forma fica fácil eu identificar quais são os pontos críticos, como vocês estão vendo aí. Por quê? Porque os pontos críticos é quando a derivada é zero ou não existe. Primeiro, quando essa derivada é zero, só para facilitar aqui, poderíamos escrever como dessa forma, né? Porque essa potência negativa vai para o denominador. Então, quando a primeira derivada igual a zero, vai ser igual a zero quando esse denominador for igual a zero. Ou seja, x mais 1 igual a zero, o que me dá como ponto crítico x igual a menos 1. Né? Então, esse seria o primeiro ponto crítico. A pergunta é: existe outro ponto crítico? Claro, existe outro ponto crítico quando x é zero no denominador. Porque quando x é zero no denominador, essa derivada não existe. Por que não existe? Porque é igual a zero, então essa derivada vai para infinito. Então, f' de x não existe para x igual a zero. Né? Então eu tenho dois pontos críticos. Pontos críticos são x igual a 1 a menos 1 e x igual a zero. Né? Guardem esses valores. Guardem esses valores porque a partir desses valores, lembrem, vamos a usar eh, as derivadas. Uma observação: x elevado a 2 terços, esse é um valor que vai ser sempre positivo, né? Porque x elevado a 2 terços está elevado ao quadrado e depois tira a raiz cúbica. Então, se x for positivo ou negativo, a resposta sempre vai ser positiva. Então, para saber do sinal, eu não vou utilizar esse denominador, claro. O que eu vou utilizar para determinar o sinal da derivada é esse x mais 1, tá? Isso facilita muito meus cálculos, né? Porque como só me interessa saber o sinal dessa função, dessa derivada, então só o x mais 1 é que, nessa situação em particular, é ele que me dá é, o sinal. Estou falando isso para não ir e voltar tantas vezes, só vamos analisar o x mais 1. Ok? Bem, então, a partir desses pontos críticos, eu vou construir minha tabelinha. E aqui uma conclusão. Eu não fiz o cálculo do valor da função quando x vale zero e quando x vale menos 1, mas vocês podem fazer isso tranquilamente substituindo x igual a zero e x igual a menos 1. Vou colocar aqui os intervalos, né? Então, aí eu tenho os pontos críticos, né? Que são x igual a menos 1 e x igual a zero. E vou analisar o que acontece antes de menos 1, entre menos 1 e 0 e para valores acima de 0. Né? Se eu substituir x igual a menos 1 na minha função, então vocês vão observar que aqui vamos ter o valor de menos 3, né? E quando x igual a 0, aqui vai valer 0. Esse valor eu peço para vocês calcular depois, é só substituir no valor da função. Né? Aqui, quando x igual a 0,
não existe a derivada, tá? É importante vocês destacar. E quando x igual a zero, né? Perdão, aqui eu fiz uma besteira. É o contrário. Quando x igual a zero não existe, e quando x igual a menos um, a derivada igual a zero, né? Então eu quero saber o sinal quando x é menor que menos um. Como a parte que me interessa é x mais um, o que acontece quando eu tenho um número menor que menos um? Por exemplo, se eu substituir, é, só deixa eu verificar, acho que eu coloquei a função errada aqui, é x mais um mesmo, né? É. Se eu colocar x igual a menos 2 mais um é igual a menos um menor que zero. Porque se eu colocar qualquer outro valor menor que menos um, por exemplo, menos 3, menos 4, menos 5, em todos eles vai dar negativo. Então, a minha derivada do lado esquerdo de x igual a menos um vai ser negativo. E se é negativo, é decrescente. Agora, o que acontece entre menos um e zero? Entre menos um e zero não existe um inteiro que eu possa colocar entre menos um e zero, né? Mas posso colocar um valor, por exemplo, de menos um meio. Menos um meio mais um vai ser igual a um meio, que é maior que zero. Então, aqui é crescente. E já sabemos que se uma função é decrescente pelo lado esquerdo e crescente pelo lado direito, esse vai ser um ponto de mínimo. Mínimo relativo. Ok? Mínimo relativo. Bem, e aí vamos passar para valores de x maior que zero. Para valores de x maior que zero, obviamente, x mais 1 vai continuar sendo positivo, né? Então, se eu colocar 2 mais 1, 3, 4, 5 mais 1, todos são positivos. Então, aqui é positivo. E vean que aqui também é crescente. Se do lado de um lado é crescente e do outro lado também é crescente, então esse aqui não é máximo nem mínimo. E o que eu coloco? Que é nem máximo nem mínimo. Foi só um ponto crítico, mas o ponto crítico não representou um máximo ou um mínimo. Isso é importante porque o fato de ter um ponto crítico, isso não quer dizer que ele vai ser necessariamente um máximo ou um mínimo, tá? Ele poderia ser máximo, como poderia ser mínimo também, mas poderia não ser nada também. Então, eu vou tentar construir o gráfico, né? Agora esse gráfico, por uma questão de valores, eu vou fazer um pouquinho mais para o lado. Se aqui é x e aqui é y, o ponto é quando x igual a menos um, e aqui vou exagerar um pouquinho o valor, menos um, ele vai ser menos 3. Vamos supor que seja por aqui, menos 3. Vou colocar um x aqui para destacar esse ponto. E outro ponto acontece quando x igual a zero, que a função vale x igual a zero também, né? E observem, quando x é menor que menos um, a função é decrescente. Então aqui a função é decrescente. A partir
Aqui vou ter que melhorar um pouquinho o gráfico. Ele é decrescente até o valor de -1. E a partir de -1 ela começa a crescer. Crescer, chega a x igual a 0, onde ele continua crescendo e por aí vai. Né? Então, esse é o gráfico que vai refletir, né, é, esses pontos, se são pontos de máximo ou são pontos de mínimo. Então, aí vocês têm muitos exemplos, tá? Que vocês podem achar na internet, nos livros. Outros eu vou apresentar para vocês também. Mas por enquanto, essa parte de máximos e mínimos vou complementar, tá? Vou complementar com outra informação importante que a gente precisa conversar, que é a concavidade e pontos de inflexão. Opa, o que aconteceu aqui? E pontos de inflexão. O que é concavidade? De uma forma muito prática, concavidade vai por exemplo, vocês conhecem a parábola, certo? A parábola tem uma forma normalmente dessa forma, né? A concavidade é a curvatura que ele tem. Existe a concavidade para cima, como essa aqui, e no caso de outra parábola, poderemos ter a concavidade para baixo, né? E isso pode ser identificado com os gráficos que nós fizemos, por exemplo. Podemos voltar um pouquinho aqui nesse exemplo. O que acontece? Concavidade para cima, né? Agora, nós não sabemos se entre esse crescimento que ele tem aqui vai ter uma mudança de concavidade. Não sabemos. Mas poderia ter como tem. Nesse exemplo tem. E por isso precisamos ver quando isso se identifica, né? Nos outros exemplos que nós fizemos, por exemplo, aqui que nós temos uma concavidade para cima, para depois virar uma concavidade para baixo. Existe um momento entre essa concavidade e outra em que ele muda, né? Em que ele muda de concavidade. E como que eu identifico essa mudança de concavidade? Através do que nós vamos chamar de ponto de inflexão. Então, esse ponto de inflexão é o ponto que nos vai indicar quando uma função muda a concavidade. E dessa forma nos permite colocar um gráfico mais apresentável, mais detalhado sobre como construir esse gráfico. Ok? Então, isso que nós vamos ver agora, contextualizado, seria isso aí. Bem, e vamos partir de uma definição, né? Que é uma boa forma de começar. O gráfico de uma função o gráfico de uma função f será côncavo para cima no ponto C, ah, perdão,
f de C, se f' de C existir, né? A primeira condição é que a primeira derivada exista. E se houver um intervalo aberto e contendo o ponto C, tal que para todos os valores de x, mas esse x é diferente de C, em I, o ponto x f de x, aqui também falta uma parêntese, x f de x do gráfico estará acima da reta tangente ao gráfico em CF de C. Bem, esse blá 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 e a veces puede acabar confundindo um pouco, perdão, fiz uma besteira aqui, né? O que quer dizer isso? E isso é fácil mostrar com um gráfico. Pelo que nós conversamos agora há pouco, esse gráfico corresponde a uma função que tem concavidade para cima, né? Existe um ponto C, que é o ponto, vamos supor que seja aqui, né? Um ponto C, ponto C qualquer, que tem uma função f de C, né? Então, vamos ler o texto. O gráfico de uma função f será côncavo para cima no ponto C f de C, se f' existir, claro, e se houver um intervalo aberto aí, contendo C, tal que para todos os valores de x diferentes de C, em esse intervalo, o ponto xf de x, por exemplo, aqui, que poderia ser qualquer outro ponto desse intervalo, o gráfico da função sempre estará acima da reta tangente. Então, esse aqui é a reta tangente. E vocês observam que qualquer tangente que eu traçar por aqui, o gráfico da função sempre vai estar acima dele, né? Essa é uma definição mais matemática, mas a forma mais simples de identificar isso é quando você observa a forma da figura, né? Se ela é côncava para cima, é porque tem a abertura, né, para cima, e se for côncavo para baixo, já vimos que é o contrário desse aí, né? Então, mas matematicamente indica que qualquer reta tangente à curva, eh, o gráfico da função sempre vai estar acima das retas tangentes a essa curva, tá? E aí, por uma questão de
seguir com a lógica, claro, precisamos definir também o gráfico quando é côncavo para baixo. Então, o gráfico, e aqui vamos repetir todo o texto praticamente, o gráfico de uma função f será côncavo para baixo no ponto C, CF de C, CF de C, se f' de C existir, em primeiro lugar tem que existir essa derivada, e se houver um intervalo aberto I, contendo-se tal que para todos os valores de x diferente de 100 em I, em, em esse intervalo, o ponto x f de x do gráfico estará abaixo da reta tangente ao gráfico em CF de C. Ou seja, o que quer dizer isso? A partir de um gráfico, temos que, por exemplo, vou fazer um gráfico aqui mais ou menos, de uma função né? O que acontece aqui, para um ponto C, f de C, qualquer tangente a esse intervalo, a curva estará sempre embaixo da reta tangente, contrário ao que nós vimos no exemplo anterior, né? Então, essa é matematicamente a forma em que nós identificamos se uma reta é côncava para cima ou côncava para baixo, né? Deixa eu ver aqui que eu preciso aumentar o número de folhas aqui. Bem, aumentei mais uma folha. E agora vem na prática, né? Na prática, como que identificamos esse ponto crítico? Esse não é ponto crítico. Como identificamos eh, que é côncavo para cima ou se é côncavo para baixo, né? Bom, então seja f
uma função diferenciável em algum intervalo aberto, aberto, contendo, contendo contendo aquele ponto C, né? Então, e aqui vem a parte importante. Se a segunda derivada no ponto C for maior que zero, agora estamos falando da segunda derivada, então o gráfico DF é côncavo para cima. Então, aí está explicado como sabemos que nosso gráfico na prática é côncavo para cima ou é côncavo para baixo. É claro que eu não vou fazer gráfico de tangente para saber isso. Então, o que eu faço? Vou calcular a segunda derivada, como fiz para o ponto crítico, e a partir dessa derivada, dessa segunda derivada, dependendo do sinal dessa segunda derivada, eu vou saber se é côncavo para cima ou côncavo para baixo. Da mesma forma, se a segunda derivada no ponto C for menor que zero, então o gráfico DF é côncavo para baixo em CFDC. Esse é um ponto C qualquer. Então, esse é o que nós vamos utilizar como é, gráfico de como ajuda também para determinar o gráfico de uma função, tá? Mas ainda está faltando uma pequena informação para completar isso aqui. Porque eu sei que sei identificar quando uma função é côncava para cima e sei identificar quando uma função é côncava para baixo. Mas ainda não sei dizer quando essa função muda de concavidade, né? Porque em algum momento passou de côncava para cima, de côncava para baixo, né? Se for mudar de concavidade, né? E como que eu determino essa mudança de concavidade? E aqui eu vou a essa próxima definição, né? Que justamente nos vai indicar o caminho para isso. Bom, o ponto que vamos chamar de CFDC será um chamado ponto de inflexão, né, do gráfico da função f, se o gráfico
tiver nele uma reta tangente, como vimos anteriormente, e se existir um intervalo e contendo C tal que se x estiver em I, então vai acontecer o seguinte: f duas linhas de x vai ser menor que zero se x é menor que 100, se x é menor que C e f duas linhas de x vai ser maior que zero se x é maior que C. Ou, aqui vocês estão vendo que está escrito que se a segunda derivada for negativa e depois do ponto C for positiva, então esse ponto C é um ponto de inflexão. É claro, é óbvio, né? Que se ele passa de uma concavidade para baixo para uma concavidade para cima, então ele tem um ponto de inflexão. Da mesma forma, f duas linhas de x, que é a segunda derivada, é maior que zero, se x é menor que c, e f duas linhas de x é menor que zero, se x é maior que c. Né? Ou seja, a mesma coisa, se ele passa de uma concavidade para cima, positiva, para uma concavidade para baixo, então nesse ponto onde existe a mudança, existe um ponto de inflexão. Mas ainda não temos a resposta. Quando sabemos que temos um ponto de inflexão? E aí vamos para o último teorema de hoje. Né? O último teorema de hoje diz o seguinte: se a função f for derivável em algum intervalo aberto contendo C, né? E se o ponto CF de C for um ponto de inflexão do gráfico de F, então, se F duas linhas de C existe, então F duas linhas de C
é igual a zero. Vean que interessante. Para determinar qual é o ponto de, ou um possível ponto de inflexão, é quando a segunda derivada é igual a zero. Que tem o mesmo critério que a primeira derivada. A primeira derivada serve para identificar os pontos críticos e possíveis pontos de máximo e pontos mínimo, como? Com o sinal da primeira derivada antes e depois desse ponto. A mesma coisa aqui. O suposto ponto de inflexão, né, vai ser onde a segunda derivada seja igual a zero, né, e vamos saber se ele é côncavo para cima ou côncavo para baixo, sabendo qual é o sinal dessa segunda derivada, ok? Então, aí praticamente nós temos todas as ferramentas necessárias para determinar os gráficos das funções, né? Eh, estaria faltando só um item, que são quando falamos eh, de gráficos, porque os gráficos agora vão poder ser um pouquinho mais elaborados, né? E também tem o seguinte, a segunda derivada também é uma ferramenta para saber se o ponto é máximo ou mínimo, mas isso já vamos ver amanhã na nossa aula, tá? Gente, então era isso que eu queria passar para vocês. Eu vou tentar salvar esse arquivo e enviar para vocês, não só o vídeo, mas também esse texto que estou escrevendo aqui. Estou usando um software novo, então eu não tenho certeza se eu consigo salvar ele, mas acho que dá para fazer. Mas se for possível, então eu eh, salvo e envio para vocês, tá bom? Então, gente, muito obrigado, tá? Pela compreensão. Infelizmente o Pitágoras estava passando por uma obra e não ia poder funcionar. Só amanhã, foi engraçado, foi ontem, deu umas 3 só. Mas eu acredito que amanhã sim vamos ter aula. Então, gente, um bom dia para todos. E amanhã estaremos aí para tirar dúvidas e passar o resto da matéria. Um grande abraço. Tchau, tchau.